Convidar nessa noite a ler a Bíblia juntamente comigo, no Evangelho de João. Abaixa só um pouquinho, por favor. Evangelho de João, capítulo 21, verso 23 em diante. Evangelho de João, capítulo 21, 23 em diante. Perdão, não é João, é Lucas. Não é Lucas, é Mateus. Mateus 21. Desculpa, João. Lembrei de ti, lembrei do versículo. É Mateus. Mateus 21. Obrigado, Elô. Mateus 21. 21, 23. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus chegou ao templo, e quando já estava ensinando, alguns chefes dos sacerdotes e alguns líderes judeus chegaram perto dele e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu essa autoridade? E Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta para vocês. Se me derem a resposta certa, eu direi com que autoridade faço essas coisas. Respondam, quem deu autoridade a João para batizar? Foi Deus ou foram as pessoas? Aí eles começaram a dizer uns para os outros: se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar: então por que vocês não creram em João? Mas se dissermos que foram as pessoas, temos medo do que o povo pode fazer, pois todos acham que João era profeta. Por isso responderam: não sabemos. Então eu também não digo com que autoridade eu faço essas coisas, disse Jesus. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu filho, pela tua filha, que na tua casa se reúne. Uma noite de comunhão, uma noite de santa ceia. E o Senhor tem alegria de ministrar no nosso coração o teu querer e a tua vontade. Fique à vontade no meio da congregação. Diz a tua palavra, ó Rei dos Reis, que toda autoridade foi dada a Jesus, nos céus, na terra e debaixo da terra. Nós te adoramos nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Sente, meu irmão, sente, minha irmã, menos você, Tiago. Em todo mundo não caberia os milagres feitos e as manifestações da glória de Jesus, vai dizer em João 21, 25. Mesmo assim, as pessoas duvidavam da autoridade de Jesus. As pessoas questionavam a autoridade de Jesus. Alguns fariseus, alguns escribas, mestres da lei, duvidavam e questionavam da autoridade do Senhor Jesus. Mas ele não tinha como explicar sobre a sua autoridade. Contudo, o tempo todo ele demonstrava com obras o seu poder. No mesmo acontece conosco frequentemente, quando as pessoas olham para nós e questionam a nossa autoridade. Deixa Jesus mostrar, não somente para eles, mas também para você, o poder de Deus que opera em nós. Pensando nisso, eu quero trabalhar alguns pontos que me faz entender o que é autoridade, o que é poder, o que é depender exclusivamente do Senhor, o que é entrar e ter certeza que Deus vai te tirar, o que é nadar e saber que Deus vai te dar um fôlego novo para chegar do outro lado. E o primeiro ponto está em João, capítulo 2, quando começa a trabalhar a figura sobre a matéria e a física, começa a trabalhar sobre algo que vai sucumbir àquilo que o homem não faz.
Vai dizer lá em João 2, versículo 1, que o nosso Senhor transforma água em vinho. É difícil a gente transformar algo pequeno, agora imagina transformar água em vinho. O meu Deus, Ele vai mexer com a matéria física ao ponto de mostrar a sua autoridade e o seu poder. As pessoas não faziam isso, não era comum as coisas acontecerem dessa forma. Mas a sua mãe, Maria, sabia como aconteceria. Então chega para Jesus e fala: olha, acabaram-se o vinho e o negócio é contigo. Porque quem já viu Jesus fazer milagre uma vez, meu irmão, não vai correr atrás de outra coisa, senão atrás de Jesus, para fazer o milagre outra vez. Quem já viu os olhos brilharem por causa do milagre de Jesus, não vai esperar algo diferente acontecer, se não seja por intermédio das mãos de Jesus. Vai dizer um texto sobre matéria física, onde Jesus, no livro de Mateus, capítulo 1, ele é levado para o deserto, no deserto é tentado. E o inimigo vai dizer para Jesus: Jesus, se tu tem autoridade, se tu és filho de Deus, transforme essa pedra em pães. Jesus, que autoridade você tem? Você está com fome, você está 40 dias sem comer, transforme essas pedras em pães. E Jesus sabia de toda a autoridade delegada ao Pai. Ele vai dizer que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele está dizendo: eu sei transformar pedras em pães, mas eu não preciso mostrar para homem, não preciso mostrar para ti a autoridade que Deus está me conferindo. Deus tem dado autoridade para você, meu irmão. Basta uma palavra ser proferida dos seus lábios para que milagres aconteçam. Deus tem dado autoridade para nós. Os discípulos estavam ali perplexos, atrapalhados, confusos. Vai dizer no Evangelho de Lucas, capítulo 9, 16, que os discípulos não sabiam o que fazer diante de escassez. Eles olhavam para Jesus e falavam: Jesus, eu já vi o Senhor transformar água em vinho. Jesus, eu já vi tantas outras coisas o Senhor realizar e fazer. Jesus, mas aqui tem uma multidão com fome, faminta, que não tem nada para comer. E Jesus pega 5 pães e 2 peixinhos, levanta para os céus e multiplica e faz o milagre. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo, meu querido, aquele que faz o milagre uma vez, ele está disposto a fazer novamente. Eu aprendo que o milagre que aconteceu na tua vida abriu um rastro, uma lacuna, para que outros milagres aconteçam na tua vida. Eu aprendo com essa palavra que Jesus, quando foi assunto aos céus, depois de romper a cruz do Calvário, depois de ressuscitar no 3º dia, os discípulos reunidos, vai dizer no Evangelho de João, capítulo 20 e 26, estava todo mundo aguardando no cenáculo, aguardando o derramado Pentecostes de Deus. Jesus, antes de ser levado aos céus, ele entra no cenáculo, não bate na porta, não bate na janela, e vai transpassando a parede, dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. A porta está fechada, mas é meu Deus que abre. As coisas na tua vida estão fechadas, mas é meu Deus que abre. As coisas não estão fluindo, mas o meu Deus vai passar pela porta, pela janela, porque você vai passar também. Pastor, eu estou vivendo um tempo difícil, onde as portas estão fechadas, janela está fechada, mas uma coisa eu aprendi: se o meu Deus ele passa a parede, eu vou passar a parede com o meu Deus. Pastor, você está doido? Como é que eu vou passar a parede, meu irmão? Eu creio em milagres. Se uma coisa eu tenho necessidade, o meu Deus conhece, e quando nós colocamos para Ele, Ele faz o milagre acontecer. Pode dizer o texto então, a respeito do sobrenatural e a natureza de Deus. Vai dizer como Deus ele tem autoridade, como Jesus tem autoridade. E no Evangelho de Mateus, capítulo 8, 24, vai dizer do poder de Deus. Projeta para mim, João. Mateus 8, 24. Vai falar como é poderoso o nosso Deus. O povo estava acostumado com o milagre de Deus abrir o mar vermelho e o povo passar em pé enxuto.
O povo estava acostumado de ver os milagres acontecendo e o povo passando e por meio dele. Mas agora, no dado momento, Jesus começa a transitar. Vai dizer que de repente veio uma grande tempestade e agitou-se o mar. Então Jesus, um homem que dominava não somente a língua da época, de falar o grego, de falar o hebraico, de falar o aramaico, de dominar a linguagem da época, ele também falava a linguagem dos homens, falava a linguagem dos anjos e falava a linguagem da tempestade. De repente, para mim, para você é difícil de falar, para de chover. Coisa de doido, de você chegar para o vento e falar assim: vento, fica quieto, cessa, é coisa de doido. Mas Jesus, que tem autoridade, fala assim: tempestade, para agora. E eles vão dizer: quem é este que até o mar e a tempestade obedece? Quem é este que só uma palavra, tudo que estava desordenado entra em ordem? Quem é esse? Que tamanha autoridade é essa que eu nunca vi antes? Eu cresci com meu pai, cresci com a minha mãe, cresci com a tutela dos meus avós. Mas quando este homem abriu a voz, abriu a fala, eu vi coisas que eu nunca tinha ouvido antes. Que coisa linda é essa? Que homem é esse? Que autoridade é essa? Certa feita eu estava numa ministração e eu vi um homem falando assim: olha, se você ordenar, as coisas acontecem. Mas ordena no nome de Jesus. Eu estava com pouca fé, eu admito, nessa noite. E tinha uma mosca me incomodando, um mosquito, e voava assim, me incomodava, dava tapa e nada. O mosquito voava, me incomodava, dava tapa e nada. Eu falei: eu vou fazer um negócio aí. Jesus fala assim: aquieta a tempestade, ela aquietou. Eu vou falar assim: o mosquito vai embora. O mosquito dá o pé. O mosquito foi embora. O mosquito foi embora. Não precisei de dar mais tapa. O mosquito foi embora. Eu falei: que isso, pastor? Uma coisa eu aprendi, querido. Para a nossa fé crescer, é necessário eu exercê-la. Para mim tomar posse de proporção de autoridade de Deus, é necessário que eu comece a dar os primeiros passos. Então eu fui crescendo na minha fé por intermédio de falar com a mosca: vai embora. A mosca sai de perto de mim. Pastor, o que você está falando isso para mim? Porque quando você vê uma mosca perto de você, você vai lembrar que o pastor falou que eu tenho que dar uma ordem, a autoridade de Deus: vai embora, mosca. E a mosca vai embora no nome de Jesus. Vai dizer que Jesus, cheio de autoridade, ele chama eu e você para participar de coisas grandiosas, coisas firmes. Em Mateus 21, 19, vai trabalhar a respeito da figueira estéril. A terra era boa, a terra era fértil, ali tinha uma figueira, e no tempo dela para dar fruto ela não deu. Passaram-se uma estação, e a figueira estava lá, e Jesus falou assim: olha, figueira, você não foi chamada somente para dar sombra para os outros. Cadê o fruto de você? Tem viajantes que passam por aqui, e quando vê uma figueira quer tirar o fruto para comer. E já algumas vezes já passei, você não deu fruto nenhum. Você é estéril, vou te jogar fora. Você não vale nada. Ele está dizendo assim: olha, se você foi chamado para executar alguma função e não está fazendo, Deus vai cortar. Cortar como, pastor? A terra é boa, o solo é bom, as coisas são favoráveis. Você não fez nada, não plantou nada. Vai dizer em Gênesis, capítulo 1, que Deus fez os céus e a terra, tudo que nele há. Colocou plantas, colocou animais, colocou mantimento, colocou remédio, colocou tudo. E depois fez o homem. O homem não plantou nada. Deus deu tudo pronto para ele e falou assim: olha, crescer e multiplicar e come do melhor da terra, é tudo teu. Mas ele vai dizer: a terra é boa. Se você não estiver dando fruto, vou ter que te cortar. A figueira estéril estava lá. Os discípulos acharam ruim. Jesus: não, Jesus, assim não. Vamos afofar a terra, vamos fazer um negócio aí, que o negócio vai crescer. A natureza de Jesus é essa: olha, a oportunidade foi dada, e a figueira não soube aproveitar. A palavra está sendo ministrada, está sendo pregada. Algumas pessoas deixam entrar no ouvido e sair no outro. Tem gente que no domingo ouve a palavra, mas na segunda esquece daquilo que foi pregado.
Tem gente que até consegue praticar durante um tempo, mas por intermédio das dificuldades do dia a dia, deixa que tudo se esvai. Vai dizer a respeito das migalhas, vai dizer a respeito da semente que foi sufocada com espinhos. Algum tempo a pessoa até se fortalece, caminha, ri, canta, brinca, mas se ela é cercada de espinhos, cercada de pedregais, ela não consegue ter uma raiz consolidada na fé. E a primeira dificuldade, o primeiro problema, ela se distancia da presença do Senhor. Mas eu profetizo nessa noite que a tua vida é uma semente plantada junto ao ribeiro com águas, com raízes profundas, para que não somente a tua casa e a sua família, mas todos aqueles que estão perto de você venham se deleitar dos cuidados de Deus. Eu profetizo sobre a tua vida. Vai falar o meu Senhor sobre a criação. Lucas 5, 1, 8 vai falar sobre a pesca maravilhosa. Os homens não pescaram nada, não arrumaram nada. E os discípulos falaram assim: olha, Jesus, sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Os discípulos não eram qualquer um, alguém como eu e você, que nunca jogou uma rede, nunca segurou numa vara para pescar. Eu nunca segurei numa vara para pescar. Mas os discípulos, eles já lançaram rede, já pescaram várias vezes. E de uma ida e vinda eles voltaram decepcionados, frustrados, porque não tinham pego nada. Aí chega Jesus com a palavra de autoridade e fala assim: ó, volta para lá, lança a rede de novo. Jesus, o horário de pescar não é agora, esse horário, se eu tiver que pescar alguma coisa, vai ser só os peixinhos pequenininhos. Jesus, se eu pego os peixinhos pequenininhos, não vai sustentar minha casa, muito menos a minha família, e não vou conseguir vender no comércio. Peixinho pequenininho, ninguém quer, Jesus. Mas Pedro vai dizer assim: olha, Jesus, eu sei o horário, eu domino a náutica, eu domino a pesca, eu domino isso tudo. Mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Sabe de uma coisa interessante? Que de repente você foi no médico, fez uma visita médica, fez uma consulta médica. O médico falou para você assim: olha, o teu diagnóstico não é dos melhores, a tua sentença não é das melhores. Aí você se frustra, se fecha, ao invés de falar assim: ô médico, tá beleza, mas o que tem que fazer? Você tem que fazer isso, esse medicamento, essas precauções, essa, beleza, eu vou fazer. Jesus, o médico falou isso, mas eu quero ouvir a tua palavra para o meu coração. Eu tenho certeza que o meu Jesus não vai te decepcionar. Assim como o Júnior sofreu um acidente, Deus deu um grande livramento. Está aí com a gente hoje, sendo grato a Deus por tudo que Deus tem feito. Mas uma coisa eu tenho certeza, que ele ouviu o que Deus tem a respeito dele. De repente os médicos falaram assim: olha, vai demorar um pouquinho, fisioterapia, tem que fazer isso, aquilo. É verdade, mas a palavra que Deus tem a respeito dele, que não vai ficar sequela nenhuma, que a espera dele vai ficar melhor, que ele vai voltar a fazer tudo o que fazia antes de maneira mais saudável, em nome de Jesus. Me balizar na palavra faz com que eu venha entendendo o cuidado de Deus. Os discípulos estavam apertados, e eles tinham que pagar imposto. E Jesus falou assim: olha, nós precisamos pagar imposto também. Ô Jesus, você está aqui agora, você não está no céu não, você está aqui com a gente. Tem conta para pagar, tem boleto, chegou aí Jesus, como é que vai fazer? A gente fala assim: olha, pega aí o peixe, pega o peixe. Está lá em Mateus capítulo 17, verso 27, pega o peixe. Na hora que pegou o peixe, você agora abre a boca do peixe. Peixe com moeda, gente? Ah, pastor, tem peixe que come tudo. Mas e na hora que abre a boca do peixe, tira uma moeda. E Jesus pergunta assim: qual é a esfinge que está aí? Qual é a cara que está aí nessa moeda? Ele fala assim: é de César. Então dê a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus. Pague César o que é de César, mas retribua a Deus o que é de Deus. Você tem uma alegria grande de pagar suas contas e ir para o lazer, tudo direitinho. Mas tem a mesma disposição, a mesma alegria de entregar aquilo que é de Deus. Jesus não vai deixar faltar, não vai permitir que você pague somente o de César e não pague o dele. Jesus vai te dar condições para você pagar o de César
e também entregar aquilo que é de Deus. E falar assim, olha, você vai ter condição de dar o que é de César, pagar os seus boletos, pagar suas contas, entregar aquilo que é de Deus e ser feliz, porque Deus está contigo. Deus estava acreditando a autoridade na vida dos discípulos para eles aprenderem a respeito de fidelidade, porque eles deixaram tudo para trás, começaram a seguir a Jesus, e Jesus falou assim, olha, vocês estão me seguindo, mas os compromissos civis vocês têm que executar, vocês vão dar a César o que é de César, e vão entregar a Deus o que é de Deus, e Deus vai entregar tudo aquilo que vocês precisam na mão de vocês, porque quando eu busco o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas. Que coisa linda, meu irmão! Deus é um Deus maravilhoso, Deus que de maravilhas, Deus que olha nos nossos olhos e confia para nós a autoridade que é dele. O meu filho está lá, eu vou dar autoridade para ele. O meu filho está lá e eu preciso entregar autoridade para ele. Vai dizer uma experiência de Jesus agora com espíritos imundos. Deus tem autoridade sobre os demônios, sobre espíritos imundos. Em Marcos 16, 9, Jesus expulsa demônio de Maria Madalena. Mas não 7. Lá em Marcos capítulo 5, 9, Jesus expulsa também uma legião de demônio de um gadareno, com tamanha autoridade. Lá em Marcos, vai dizer a respeito da autoridade de Jesus, onde ele também expulsa o demônio de um jovem que é surdo. O seu pai chega para Jesus, eu não consigo, quando eu chego perto, ele salta no fogo, foge de mim. E Jesus vai dizer assim, olha, tem casca de demônio que só sai com jejum e oração. Jesus, nós tentamos, os discípulos disseram, nós tentamos, nós não conseguimos. Por que, Jesus? E Jesus vai dizer assim, olha, tem coisas que você tem que entender que não é eu, é o meu Pai que concede. Jesus vai dizer sobre a autoridade, sobre enfermidades. Marcos 1, 34 e Lucas 4, 41 vai dizer que Jesus curou toda sorte de doenças e enfermidades. Curou leprosos, curou cegos, curou aleijados, curou a todos. Alguns ele dizia, vai, a tua fé te salvou. Alguns ele dizia, vai, me segue. Alguns ele dizia, vai, se apresenta aos sacerdotes. Alguns eles diziam, olha, não conte para ninguém a carreta, o carro que te curou. Não conta. Por que Jesus fez isso, pastor? Se ele curou, pastor, se ele ministrou cura, se ele devolveu a saúde, se ele permitiu que aquele que estava doente fosse para casa e viver em família, por que Jesus pediu para ficar quieto? Por que Jesus fez isso? Porque Jesus conhece o nosso coração. Ele conhece. Alguns ele pode agir de um jeito, alguns ele pode agir de outros. Tem gente que recebe cura no leito de hospital, começa a andar um mês ou dois, e depois volta às práticas antigas. Tem gente que recebe uma bênção de Deus, uma cura generosa, de câncer, problema de coração, e Deus faz com que milagres aconteçam, e a pessoa volta à mesma prática de antes. Tem gente que é curado de cirrose, por intermédio de bebida que bebeu a vida inteira. Deus cura, ministra cura, a pessoa fica um tempo sem consumir o álcool, mas depois volta às práticas antigas. Algumas pessoas, o meu Deus, Ele vai tratando. Jesus sempre mostrou o seu poder em cura, de uma maneira simples. Ele também curou a sogra de Pedro, que estava com febre. Tem gente que confia mais no meu Jesus ministrando uma cura de coisas grandiosas, e quando Deus cura de uma febre, uma tonteira, uma dor de cabeça, não consegue devolver sua autoridade para Deus. É o mesmo Deus, é o mesmo Senhor. A Bíblia me relata que Jesus ele realizou 23 curas.
O Novo Testamento está registrado 23 curas de Jesus. E ele falou uma palavra que eu gosto muito, que ele falou assim, olha, aquele que crê em mim e tomar posse da minha autoridade, vai fazer obras maiores do que eu fiz. Jesus fez 23 e falou, vocês vão fazer obras maiores. Quantas curas você fez por intermédio da autoridade de Jesus conferida na sua vida? Quantas pessoas você impôs as mãos para que ela pudesse receber cura no nome de Jesus? Pastor, mas eu nunca orei, eu nunca ouvi esse negócio. Você já foi no hospital? Você já foi internado? Você já visitou alguém internado? Você já orou por alguém que estava internado? Deus quer usar a sua vida para ministrar cura na vida de alguém. Você já teve alguém que esteve em casa enfermo? Pastor, eu lembrei sim de alguém que estava em casa enfermo. Eu liguei primeiro para a farmácia para que eles me mandassem um Doril, porque eu estava com a dor de cabeça e a dor sumiu. Se a primeira coisa que você faz é ligar lá para o irmão Alessandro e falar assim, irmão Alessandro, manda o Doril? Está errado. Primeiro você ora. Primeiro você rasga os céus. Primeiro você clama pela autoridade de Deus. Deus, eu tenho autoridade na minha casa. Meu filho está com uma dor de cabeça, está com uma febre. No nome de Jesus, que toda febre, dor de cabeça saia agora. No teu nome. Amém. Mas Deus tem colocado médicos, equipe de enfermagem, farmacêutico para nos ajudar. Mas a primeira coisa que eu faço é orar ao meu Deus. Jesus, ele venceu a morte. E a autoridade estava sobre ele. Jesus, ele foi lá, em Mateus capítulo 9, 23, visitar a filha de Jairo. Olha, Senhor, a minha filha está morta, não está bem não, mas uma palavra de Deus já é o suficiente para ela redobrar a vida. Jesus, olha, tamanha fé encontrei em ti. E ressuscita a filha de Jairo. Tinha uma viúva em Naim, diz Lucas capítulo 7, Jesus vai lá e ministra vida sobre aquela moça que estava morta. Lá em João capítulo 11, Jesus chega em Betânia, visita Lázaro que estava morto há 4 dias e ele recebe vida no maravilhoso nome de Jesus. Várias ressurreições aconteceram no momento da crucificação. Quando Jesus foi crucificado em Mateus 27, os mortos ressuscitaram. Agora eu lembro que o próprio Deus que ressuscitou mortos, agora ele ressuscita também no 3º dia. Coisa linda. Agora a autoridade de Deus é derramada sobre a igreja. A igreja recebe autoridade. Mateus 28, 16 vai dizer que a autoridade agora está com a igreja. Jesus não disse para os fariseus de onde veio a minha autoridade, mas os seus amigos, discípulos, ele revelou o seu poder. Ele mandou fazer discípulos, guardar sua palavra e prometeu estar conosco todos os dias. Devemos sim receber Cristo como Salvador, Cristo como Senhor, Cristo como Adonai. Adonai significa Senhor, dono, propriedade. Deus é o nosso Adonai, aquele que tem posse da tua vida, que é a propriedade dele. Ele é o Adonai, ele é o Elió. Quando nos chamou e escolheu, Jesus depositou em nós a tua autoridade, prometendo, eis que estou convosco, eis que eu dou autoridades para pisar em serpentes, escorpiões, e dano nenhum vai te acontecer. Jesus deu autoridade que era dele para nós. A mesma autoridade de alguém que se ausenta e fala assim, olha, eu não estou aqui não, você está no meu lugar, então aquilo que eu faria, você vai fazer. A mesma autoridade quando um presidente sai de um país, vai para outro país, e quem agora assume é seu vice. Então toda autoridade, toda corte, tudo que é delegado ao presidente, o vice, ele vai responder. O que é isso, pastor? Quero te dizer que se Jesus não está aqui, ele deixou você é de Jesus. Se Jesus está nos céus, esperando o grande dia para voltar a resgatar a sua igreja, ele está dizendo para mim e para você, olha,
autoridade eu te dei. Então você vai exercer ela no meu lugar. Você vai fazer valer a autoridade que eu te dei. Contudo, Jesus só exerceu o seu poder de autoridade sobre a sua vida através de você, se aceitarmos voluntariamente. E isso porque Ele te ama e te abençoa. Permita que Jesus exerça autoridade em sua vida e te defenda quando a autoridade for questionada, como a dele também foi. Não duvide do poder de Deus. Obedeça, reconhecendo o senhorio de Cristo sobre a sua vida. Use a autoridade de Deus, e Deus vai anunciar, sempre por intermédio da tua vida, o Evangelho. Reconheça o domínio e a autoridade de Jesus sobre a tua vida sempre. Pastor, como é que eu faço para viver dessa autoridade de Jesus? Porque quando eu sou confrontado, eu me escondo. Jesus, ao ser confrontado, o texto que eu li vai dizer: olha, Jesus, que autoridade é essa que o Senhor tem? Jesus falou assim: tá bom, eu vou responder, mas vocês me respondam primeiro. O batismo de João Batista era de Deus ou era de homens? E eles razoavam em seus pensamentos, dizendo: olha, se falarmos que é de Deus, Ele vai dizer: por que vocês não ouviram e não deram crédito à pregação de João Batista? Mas se falarmos que é de homens, o povo que está aqui, a plateia, a tribuna, vai nos amedrontar, vai nos apedrejar. Então cabe a nós falar que não sabemos, não temos a resposta. E eles chegaram para Jesus: Jesus, nós não temos a resposta. E Jesus disse assim: também não vou responder para vocês que autoridade eu faço. Tem gente querendo defender Jesus. Tem gente que ouve alguma coisa contra Jesus e quer defendê-lo. Jesus não precisa de defesa. Jesus precisa de adoradores. Quando eu entro em discussão com alguém sobre quem Jesus é, a autoridade de Jesus, eu estou deixando de exercer aquilo que Ele me chamou para exercer. Adorador, servo. Estão falando mal do meu Senhor, eu não tenho que entrar em discussão sobre isso. Eu tenho que adorar o meu Deus com o melhor que é em mim. Estão blasfemando contra o meu Senhor, chamaram o meu Senhor de Beelzebu. Ele não se defendeu, ele somente mostrou as suas obras. Porque contra fatos não há argumentos. Faça o que Jesus fez. Se não é de Deus, faça o que eu fiz. Transforme pedra em pães. Se não é de Deus, faça o que eu fiz. Transforma água em vinho. Se eu não sou filho de Deus, faça o que eu fiz. Anda por sobre as águas. Se eu não sou filho de Deus, faça o que eu fiz. Ressuscita no terceiro dia. Aleluia. Se eu não sou filho de Deus, suporta a cruz como ovelha muda. Ele não reclamou. Nós reclamamos com muita facilidade de tudo. A gente reclama quando chove, a gente reclama quando está calor, a gente reclama quando a internet cai. Quem ligou a internet? Eu vou ligar para a internet agora. A gente reclama de tudo. Eu ministrava na quinta-feira, eu falava que o povo está sem paciência. Nós estamos sem paciência. Qualquer coisa tira a gente do tino. A gente fica sem beber água um dia. Duvido você ficar sem internet um dia. Pastor, eu fico. Não fica nada. Eu estava numa palestra que dizia que tinha mais robô do que ser humano. Falei: que isso, pastor? Tem mais robô que ser humano. Como? Todo mundo tem um telefone celular. Tem gente que tem 2, tem gente que tem 3. Então tem mais robô que ser humano. Todo mundo tem um. Você anda na rua e se depara com um morador de rua. Ele está com o telefone dele lá, ó. Ele tem. Para que ele não tem? Ele tem, todo mundo tem um telefone.
De repente, aquele que você jogou fora no lixo, ele achou, guardou, colocou uma bateria nova e está funcionando. De repente, alguém enjoou, viu ele lá quietinho e falou assim: toma um telefone aí para você ligar aí para o bombeiro. Mas ele tem. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que toda autoridade está com Jesus. E Jesus tem dado autoridade para nós. Fazer tantas coisas boas acontecerem. Isso não está acontecendo porque nós não estamos exercitando essa autoridade que foi dada para nós. Você já pisou em escorpiões? Nunca, pastor, nunca nem vi. Você já pisou em serpente? Está amarrado, pastor, eu corro de cobra, tenho medo. Mas a autoridade que Deus deu para nós foi essa: para pisar em serpente e escorpião, e dano nenhum fará mal a você. O que é isso, pastor? Você pode passar em momentos difíceis, que não vai fazer mal para você. Você pode passar no deserto, que não vai fazer mal para você. Você pode passar pelas águas, que ela não vai te submergir. Você pode passar pelo fogo, que ele não vai te queimar, porque agindo Deus, quem impedirá? Se coloca de pé nessa noite em nome de Jesus.